Da escravidão às primícias. Estou me referindo à Páscoa. Quando nós nos focamos na festa da Páscoa, nós vemos que o Senhor Jesus, ele cumpriu exatamente no tempo os requisitos dela. E sempre que nos referimos a essa festa da Páscoa, parece que há uma passividade, há um pouco entendimento do que ela significa e, e da posição que devemos ter com referência a ela. Todo o espectro da salvação, ela envolve justificação, regeneração e santificação. E nós vemos que, da mesma forma, a Páscoa ela é constituída de três pequenas festas que constituem a Páscoa. Nós temos a Páscoa, depois nós temos a festa dos pães asmos e nós temos a festa das primícias. Por que eu estou falando da escravidão às primícias? Porque esse processo de santificação, de retirada de Deus de mão forte pela sua graça, em seguida ele envolve um processo de regeneração. E a regeneração, ela traz para nossas vidas um processo que nós precisamos agir. Gente, veja só. A Páscoa inaugura um tempo, uma estação de guerra, uma estação de ação, uma estação de conquista. Por que ela ficou relegada a uma festa apenas histórica? Porque hoje não entendemos que esse portal da Páscoa, ela inaugura um processo de santificação, um processo de conquista, um processo de maturidade que a igreja perdeu no tempo. Nós, quando lembramos da Páscoa, lembramos do feriado e outras coisas, mas não sabemos o significado da Páscoa. E veja só que em 320, quando no Concílio de Nicéia se retirou da Páscoa as bases bíblicas que faziam dela um portal de amadurecimento para a Igreja do Senhor. Então, quando a palavra do Senhor diz que era o tempo que os reis iam à guerra, ela estava imbuída do contexto da Páscoa. E nesse sentido, nós vemos que quando o versículo de Romanos 6,4 disse: assim como fomos sepultados pelo batismo, ressuscitamos para Deus, porque andamos em novidade de vida. A Páscoa é um impulso a uma transformação. E nesse sentido que, quando nos ignoramos o portal da Páscoa, que inaugura um processo novo, inaugura um ano novo, inaugura uma oportunidade de conquista de valores que estão ainda num processo que precisa da nossa ação, e nós pensamos, mas Jesus, ele conquistou tudo na cruz. É verdade isso. Mas nós temos, veja só, esse processo de justificação, de regeneração e de santificação, ele é posicional, não tenha dúvida, que nós recebemos uma nova posição, mas também ele é um processo em nossas vidas que tem que ser conquistado passo a passo. Duas coisas acontecem. Nós somos justificados. Havia uma sentença contra nós. E o Senhor disse, não tem mais. O sangue foi colocado naquele dia para que o inimigo não pudesse tocar no povo de Deus. Ou seja, houve uma graça especial. Deus nos retirou de um lugar. Mas em seguida, no outro dia, começa a festa dos pães asmos. E nós devemos retirar tudo aquilo, ou seja, esse processo das 7 dias dos pães asmos, eles simbolizam uma ação no tempo. Uma ação que nós precisamos tomar com nosso protagonismo, que nós precisamos entender que é o tempo oportuno. A cada ano nós vamos com um alvo específico daquelas coisas que não queremos mais que estejam em nossas vidas. É uma ação, é uma conquista fantástica que Deus nos dá num processo que ele inaugura com a Páscoa. Então, quando nós retiramos de nossas vidas o entendimento da salvação
e o colocamos num lugar que ele é passivo, que ele não tem alvo, que ela não tem propósito, a Páscoa perde totalmente seu valor. E veja só, se o inimigo mexeu em tempo e mexeu na base, porque veja só, não é neste momento essa discussão, mas o Senhor Jesus nunca morreu na sexta-feira e ele nunca ressuscitou no domingo. Todo o calendário bíblico que organiza esse processo da Páscoa nos diz muito claro que o Senhor ressuscitou no sábado. E como esse processo de que Jesus não morre na sexta-feira e ele ressuscita no sábado, ele se apresenta no domingo como as primícias daqueles que ressuscitaram. E veja só que essas primícias para Deus, eles estão num processo que o Senhor fala de salvação, justificação de novo, regeneração e santificação. Ou seja, nesse processo das primícias, ele se apresenta, ele é dedicado, ele é separado para uma grande obra. Então, nesse momento, você vê que a Páscoa não tem nada de passividade, a Páscoa tem um lugar de avanço, um lugar de visão, de conquista, um lugar onde nós devemos ocupar nosso protagonismo na conquista da nossa maturidade cristã. Então, quando nós deixamos esse lugar, deixamos essa base, deixamos essa raiz que foi nos dada através da Páscoa, nós ficamos passivos. Nós começamos a transferir responsabilidades onde deveríamos adquirir. Veja só que quando o povo é retirado do Egito, chega até o limite do mar, e o Senhor disse, diga a eles que avancem. Ou seja, havia uma posição nova, havia algo novo havia uma posição que tinha regenerado, tinha separado e tinha justificado aquele povo. E naquele momento, esse avanço lhes permitiria retirar de dentro os aspectos do seu caráter, a maneira de ver, as situações que enfrentariam. Ou seja, a escola de Deus não é estática. E a Páscoa também não. A escola de Deus é prática. A escola de Deus obedece ao tempo. A escola de Deus, ela vem de geração em geração. Como está dito no Velho Testamento, esta festa ela tem um caráter eterno para nós. Então, nesse sentido, que nós não estamos dirigindo para esse lugar e não estamos dirigindo com expectativa. Estamos nos dirigindo com a expectativa daquilo que a própria palavra nos diz. Ou seja, se é um tempo de conquista, é um tempo de avanço, um tempo de resgatar coisas que estão no poder de alguém que não deveria estar com isso. Partes do nosso caráter, partes da nossa visão e principalmente do nosso sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Dentro desse processo chamado Páscoa, chamado salvação, nós temos que entender que no centro disso está a base de arrependimento. Ou seja, nós estamos buscando algo que Jesus conquistou e que naquele momento que enfrentamos, que saímos decididos, com expectativa de restituição daquilo que é nosso, daquilo que foi colocado nas nossas mãos para avançar nessa direção, nós temos um lugar específico que se chama arrependimento. E o arrependimento, ele aciona no mundo espiritual os processos de entender quem é meu inimigo, com que eu estou lutando. Estou lutando com a soberba, estou lutando com a falta de expressão da minha fé. Porque, veja, o meio que eu uso é a fé. O meio que estou usando para me mover no mundo espiritual através da salvação ou através da Páscoa é a fé. E nesse sentido que a base de arrependimento, ela entra nesse lugar, ocupando um lugar tremendo
de, de, de volta a um lugar que é meu, um lugar que o Senhor conquistou. Só que eu não sou alguém que o Senhor não pode me explicar, não pode me convencer através do seu Espírito qual é o lugar da minha posição.